Olá, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa A Cidade e hoje recebendo Marcelo Verli, ex-vereador e também professor universitário. Marcelo, a gente estava conversando aqui sobre o saudosismo do IPC, Instituto Pátria e Cultura. Inclusive você mandou um beijo aí para sua ex-professora. E de vez em quando eu passo por ela na rua e não tenho a oportunidade de falar o que eu acabei de falar. Muitas pessoas que convivem comigo, trabalham comigo, ficam impressionadas com a minha velocidade na digitação. Na verdade, essa velocidade se deve muito à transição que eu desenvolvi da datilografia que eu aprendi com a tia Eliana no IPC, por isso o registro, às novas tecnologias. Hoje você praticamente não encontra datilógrafos no mercado de trabalho, até mesmo digitadores, porque cada vez mais as funções vão se amplificando e profissionais acabam atuando em várias áreas. Então é importante que a gente tenha, na verdade o Estado brasileiro ele tem falhado muito nesse aspecto, a gente precisaria de um investimento maciço e continuado em educação por um período de pelo menos 20 anos para você construir na sociedade as capacidades educacionais, cognitivas, fundamentais para aí sim você dar um salto. Porque hoje o que acontece? Quando você tem uma adoção de uma nova tecnologia, você tem muitas pessoas que acabam sendo desempregadas e muitas vezes elas não têm a mesma condição de se adaptar para uma outra alternativa. Por quê? Porque infelizmente, volto a dizer, a educação tem deixado a desejar, tem impedido, tem dificultado o acesso a muitas pessoas. Não existe, porque não existe um cronograma de planejamento, né? Na verdade, a gente, há alguns anos atrás, Cristóvão Buarque tentou implementar um plano de educação federal, que inclusive nós já conversamos isso em particular, eu achava o plano genial, acho que me recordo que você também, não foi isso? Falou que o plano realmente era muito bom, era uma federalização da educação. Eu entendo que é mais do que óbvio que somente você seguindo um plano vai funcionar. Essa coisa de a educação aqui é assim, em outro lugar é diferente. Nós vivemos numa federação. Aqui não tem independência entre os estados. Então, o território nacional é um só, de maneira conjunta. Não existe no Rio de Janeiro o Sudeste. Por isso que existe esse problema. O Sudeste consegue um desenvolvimento maior do que, às vezes, o Centro-Oeste. E o Sul consegue um melhor ainda do que o Sudeste. Se houvesse uma federalização, um plano de educação, talvez isso não acontecesse e as transições tecnológicas estariam acompanhando esse raciocínio. A gente perdeu algumas oportunidades, né? Eu me recordo que em 2014 foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação, plano decenal, vinculando parte dos royalties do petróleo, se eu não me engano, à época, 75%, destinados a investimentos em educação. E quando a gente fala em federalização, se nós fizermos um corte, as escolas federais, elas alcançam índices educacionais nos testes internacionais no patamar dos países mais desenvolvidos. E aí, quando a gente vai para as estaduais e para as municipais, que não têm a mesma estrutura, não têm o mesmo aporte, não têm o mesmo suporte, a gente acaba tendo muito mais dificuldade. Isso só uma pergunta, curiosidade minha. O Dom Pedro II no Rio, colégio Pedro II no Rio. Dom Pedro é aqui. Isso, em frente ao colégio militar lá na Tijuca. Ele é federal? Federal. É de uma qualidade absurda. As escolas federais que participam desses testes, os alunos, obtêm resultados similares aos dos países mais desenvolvidos e que alcançam os melhores resultados. Infelizmente, isso não acontece nas outras esferas, e eu me recordo que em 2014 o governo do estado comemorou um salto no IDEB, e o salto no IDEB foi o alcance de 3,7. Nenhum aluno é aprovado com nota de 3,7. Você tem uma nota de corte dependendo da escola, da escolaridade, 6, 7 do nível educacional. Tem uma escala de 10. Numa escala de 0 a 10. Como se você fizesse uma prova, tirasse 3,7, não tem como ficar feliz com isso, né? Não passa. E aí um outro aspecto, Denis, acho que é importante a gente também, você falou da questão da federação, hoje de 75% a 80% dos recursos oriundos de impostos a nível nacional, eles ficam para a União. Cerca de 15% a 20% ficam para estados e o restante, que é muito pouco, 5% a 10%, dependendo do ano, do cenário, para os municípios. Só que ninguém mora na União. Ninguém mora do ponto de vista locacional, territorial. Mesmo que more no Distrito Federal, não mora na União. As coisas acontecem nos municípios. Sim. Por isso falta uma visão municipalista no nosso país.
Eu acredito que 5.570 prefeituras é uma estrutura extremamente importante do ponto de vista da descentralização e que não tem recebido o devido apoio, a devida atenção. Isso tem prejudicado até mesmo o nosso desenvolvimento integrado. É uma cronologia, uma organização muito ruim. E assim, é fácil ver que é ruim porque nós estamos em 2017 e a coisa só piora. Desde a época dos brizolões, que pareciam, na época, a salvação de muita coisa, devido à arquitetura, até hoje dá para se dizer que foi bem feita, porque é um tipo de construção que até hoje é onde você passa, primeiro que está inteiro, segundo que você olha e fala, olha, desde aquela época do Brizola já existia acessibilidade, tem as rampas de acesso, você tem hoje brizolões que abrigam várias outras instituições, dando cobertura, cursos técnicos, EAD, vários tipos de instituições em geral, e uma ideia que foi implantada por Leonel Brizola lá atrás. Aliás, Brizola faz muita falta. Nos dias atuais, a visão de Brizola, de Darcy Ribeiro, pessoas que realmente tinham um comprometimento com a visão de Estado, com a visão do que é poder público. É óbvio que também havia controvérsias, mas eu que tive a oportunidade de trabalhar durante alguns meses, dia a dia, num CIEP, que foi o CIEP lá da Via Expressa, que hoje recebe já há algum tempo e funciona o Polo CEDERJ de Nova Friburgo, eu confirmo tudo que você falou, a funcionalidade, a acessibilidade, né, espaços amplos, permitindo ao mesmo tempo a integração e ao mesmo tempo, né, a divisão de trabalho para que as coisas pudessem acontecer, bibliotecas integradas, quadras, ginásios esportivos, tudo contribui para uma formação integral. Nós tivemos aqui em Nova Friburgo, vamos falar sobre Nova Friburgo, vários governantes que construíram creches, escolas e tiveram que fazer adaptações. Umas não dava para adaptar uma determinada quantidade de crianças, precisava de mais um professor, então você tinha que adaptar a sala, ou as crianças ficavam apertadas, vaga para colocar carros, nem pensar. Acessibilidade muito complicada e difícil, às vezes instalação de creches em lugares errados, creches que desabaram logo após a construção, por má construção. Então, aí hoje você vê um CIEP, você vê um Brizolão, tanto na linha vermelha, você passa indo para São João de Meriti, está lá o Brizolão, você passa no centro do Rio de Janeiro, na Tijuca, perto da Praça Sans Penha, está lá o Brizolão. Até hoje a estrutura é perfeita, é como se fosse construído ano passado. A durabilidade, a funcionalidade, a facilidade de acesso, até mesmo essa localização que muitos disseram que foram colocados em beira de estrada para dar visibilidade política. Essa é uma visão. Agora há também aquela visão de que facilitou o acesso de todos. E a gente fica muito feliz quando vê a boa utilização de um espaço como esse. Aqui no CEDERJ, que é o Polo de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, que congrega todas as universidades públicas sediadas no Estado com ensino de qualidade, profissionais de excelência ministrando os mais diversos cursos. Que inclusive está com inscrições abertas para muitos cursos. Isso, até 10 de maio, se não me engano. Exatamente, o vestibular CEDERJ está aberto e quem faz o curso fala que é extremamente qualitativo e extremamente puxado. Então é uma boa destinação, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vê isso, é lamentável. Agora, atualizando para o dia de hoje, dia 1º de maio, vocês vão assistir esse programa que vai reprisar até domingo, dia 7, mas hoje, dia 1º de maio, um fato lamentável aconteceu, inclusive foi registrado na delegacia, e a P2, o Serviço Reservado da Polícia Militar, atuou nesse caso. Mais um caso de depredação na escola Feliciano Costa. Há mais ou menos uma semana ou 10 dias atrás, foi noticiado aqui por nós também, e também por toda a imprensa e os meios de mídias sociais, o assalto que aconteceu na escola Monteiro, lá em Conselheiro Paulino. Me fugiu o nome. Décio Monteiro, a produção aqui está lembrando. Décio Monteiro. Aconteceu um roubo lá. Roubaram alguns aparelhos eletrônicos e também a merenda das crianças. Então, é o fim da picada. As pessoas, além de depredarem, roubarem a merenda das crianças da própria comunidade. Porque a gente presume que as pessoas que fizeram esse tipo de coisa não são pessoas que tenham condições. Presume-se isso, porque uma pessoa que tem não vai invadir uma escola para quebrar uma escola ou roubar alguma coisa. Presume-se isso. Então,
ali roubou a merenda das crianças e hoje uma depredação total no Feliciano Costa, latas de tinta sujando as paredes, vaso sanitário quebrado, computadores no chão, armários destruídos. Dessa forma, fica muito mais complicado, não tem como. O professor vai ver aquilo, mais um motivo para ele não ir à sala de aula, para ele ficar com medo de dar aula. Então, quer dizer, quem vai ser prejudicado? A nova geração das pessoas que dependem daquela escola. Essa não é a maneira, está longe de ser a maneira de reivindicar alguma coisa. É verdade, Denis. Eu, durante praticamente toda a minha vida, do jardim de infância até terminar o ensino médio, à exceção de um ano, mais precisamente 1980, que eu estudei no Colégio Cefel, todo o restante de 1976 até 1987, 1988, eu estudei em escolas públicas, no Galdino do Vale, no João Bazé e no Jamil El-Jaik. Então dói muito o coração quando a gente sabe que uma escola pública, em especial o Feliciano Costa, que contribui para a formação de gerações e gerações de moradores, principalmente de Conselheiro Paulino, Prado, Rio Grandino, aquela região tão importante para o nosso município, tenha passado por isso hoje. Vários educadoras me enviaram imagens, né, do ocorrido. Já haviam sido tomadas as primeiras medidas do ponto de vista de registro de ocorrência, e a gente sinalizou também para outras autoridades estaduais para que haja um basta, porque isso acontece de forma recorrente, não só nas estaduais, mas também nas municipais. E é lamentável porque muitas crianças, quando se dirigem à escola pública, é ali que ela tem a oportunidade de se alimentar, inclusive. Algumas vezes eu me deparei com situações como essa na época que eu fui secretário municipal de educação. A gente sabe que isso é uma verdade muito grande, não adianta as pessoas... É o maior programa de nutrição, o maior programa de alimentação pública através das escolas. Ainda mais na rede municipal, quando se passou a ter a possibilidade de parcerias, né? Compra direta de produtos junto à Associação de Produtores Rurais, onde você não teve mais toda aquela volta que a mercadoria dava, saía dos produtores rurais, passava pelo SEASA, ia para o Rio, para os atacadistas, para depois... Agora não, agora a rede municipal de ensino faz a aquisição direta. Então é alimento de qualidade, que permite a nutrição, e o processo educacional, ele depende, obviamente, do ensino-aprendizagem, mas ninguém aprende se não estiver saciado e se não estiver nutrido. Lógico, isso é um fato que já chega a ser, lamentavelmente, também antigo, né? Que as crianças vão para a aula e muitas vezes se alimentam só ali, o restante é biscoito, é uma frutinha, e quando tem, isso é lamentável. E infelizmente isso vem piorando. É uma coisa que fica difícil você imaginar qual é o caminho que isso vai seguir. Porque as fotos que eu vi hoje eu fiquei realmente assustado, aquilo é um absurdo, e o que você falou a respeito da implementação dessa compra direta, se eu não me engano, foi implantado no ex-governo Rogério Cabral. A gente deu início, na época, quando eu fui secretário municipal de educação, e o Roberto Vermelinger, na Secretaria de Agricultura, demos o start, 2011, a partir de 2012 a coisa deslanchou e realmente alcançou uma dimensão maior na última gestão. E hoje, falando rapidamente aqui, que a gente tem um minutinho só para acabar esse bloco, falando rapidamente a questão do ensino em Nova Friburgo, do quantitativo de escolas e alunos. São 20 mil alunos na rede pública de ensino, a mais um pouco. A última estatística que eu tive acesso, cerca de 18 mil alunos, aproximadamente 120 a 125 unidades entre escolas e creches. E parte delas em conjuntos, né? Escolas de menor porte que se agregam através de conjuntos. Porque tem algumas escolas hoje também que estão funcionando. Na época do Rogério Cabral, eu me recordo de nós termos feito a cobertura de umas 4 ou 5 inaugurações de escola. Foi bastante escola, creche. Bem estruturadas. Sim, o projeto muito bom, muito bem feito. Eu digo que aquela creche na Prudente Moraes, ali na Vila Nova, é padrão. Provavelmente não há nenhuma creche pública de melhor qualidade no estado. Inclusive, eu não fazia nem ideia que tinha aquela creche ali, porque na verdade você entra, né, um corredor... Fica meio escondido ali. Fica escondido, mas você entra quando o espaço muito amplo mesmo, tinha vaga para carro, aquele pátio central ali, né? Eu lembro que você fez um discurso ali, ficou emocionado, fez um discurso. Né? Só quem vivenciou a escola pública desde o início da sua formação acadêmica sabe a importância
para as nossas crianças, para os nossos jovens. E aí a gente se emociona, não tem jeito. Você falando do Jamil Jack, também estudei no Jamil Jack. Também estou no Jamil. Também Só gente boa. Só gente boa. É isso aí. A gente vai para o intervalo, a gente volta já.